Olá, estudantes! Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Nós falamos na aula 1 sobre estilos de aprendizagem e eu sugeri que você fizesse um teste para avaliar o seu estilo de aprendizagem. E aí, você fez? Esse teste vai te ajudar a organizar o seu estudo, a planejar os seus estudos de acordo com os seus objetivos. E hoje então a gente inicia falando sobre esse tema. Afinal, o que é inteligência emocional? Eu vou ler aqui pra gente. Uma série de capacidades e competências não cognitivas que influenciam a capacitação de uma pessoa e lidar de maneira bem-sucedida com as demandas e pressões do seu ambiente. Então, envolve aí uma série de habilidades e de competências, de capacidade, que vão influenciar na nossa capacidade de lidar com as demandas que nós temos no ambiente. Sobretudo as demandas estressantes, os fatores estressantes dos ambientes. O Daniel Goleman, ele é um autor importante nesse tema e na década de 90 ele cunhou esse termo inteligência emocional para se referir à nossa capacidade, à nossa habilidade em reconhecer e lidar com as nossas emoções. Então ele indicou que não é somente a razão que influencia nos nossos comportamentos, mas também as emoções. Então, as emoções influenciam também em como a gente se comporta, de acordo com essa perspectiva do Goleman. A inteligência emocional está relacionada a habilidades como motivar a si mesmo e persistir mediante as frustrações, um pouco do que a gente vai entender como resiliência, a nossa capacidade em lidar com as frustrações, em tolerar as frustrações, em compreender coisas que não deram certo, por exemplo, para a gente, e persistir e se motivar e buscar elementos para continuar na nossa caminhada, mesmo tendo perdido algumas coisas no meio do caminho. A ideia de controlar os nossos impulsos, o nosso temperamento, sobretudo quando nós falamos de emoções difíceis de lidar, como por exemplo a raiva. Aí de alguma forma a gente pode aprender a canalizar as emoções de acordo com os nossos objetivos para aquilo que nós entendemos como nossas metas, nosso caminho, para situações mais apropriadas. Tem a ver com a prorrogação de gratificação, envolve então postergar recompensa, entender que muitas vezes a vida é feita por etapas e que para chegar num determinado fim, a gente passa por alguns processos. E esse processo de aprendizagem é um processo importante para a gente compreender as nossas emoções, compreender os nossos objetivos, para a gente se compreender, além dessa relação consigo mesmo, sobretudo na resiliência, na motivação, também tem a ver como eu lido com as emoções do outro, tanto na perspectiva do quanto eu deixo me influenciar pelo outro, o quanto a emoção do outro impacta na minha emoção, o gerenciamento que eu faço disso, como também na responsabilidade emocional que eu tenho para com o outro. Então, nas nossas relações amorosas, familiares, de trabalho, acadêmicas, como é que eu lido com as emoções do outro? Como é que eu entendo que o meu comportamento influencia para que o outro se sinta de tal forma? No ambiente de trabalho e no ambiente acadêmico, que é o nosso, é importante entender que, por exemplo, no trabalho em equipe, que é algo bastante comum
no ambiente organizacional, a equipe tem objetivos em comum, metas em comum. E aí a relação que se dá entre os membros dessa equipe deve favorecer o alcance dessas metas. Nessa perspectiva, a gente entende o poder e a influência dos líderes contribuindo para o alcance dessas metas. É muito comum em RH a gente ouvir uma frase mais ou menos assim: as pessoas são selecionadas pelas suas capacidades cognitivas e demitidas por conta das suas inabilidades, das suas dificuldades em lidar com as emoções, em regular a própria emoção e lidar com as emoções do outro. Então, nessa perspectiva, a gente poderia entender que as pessoas são contratadas por conta da sua habilidade cognitiva, da sua inteligência cognitiva e demitida por conta da sua inteligência emocional, ou melhor, da sua não inteligência emocional. Então nós entendemos que as habilidades emocionais são importantes para a gente alcançar os nossos objetivos, para a gente seguir a nossa vida, para a gente ser feliz na nossa vida. Envolve o nosso sucesso, a nossa percepção de êxito e de sucesso. Então a gente vai lidar com algumas emoções como o controle do temperamento, a adaptabilidade, a gente pode entender aqui como flexibilidade, o quão flexível eu sou para entender que as coisas mudam o tempo todo. Persistência, amizade, respeito, sobretudo respeito à diversidade. A gente entende que no ambiente organizacional ele é um ambiente diverso em relação a comportamentos, características, crenças, habilidades. E aí nós precisamos aprender a lidar com a diferença e respeitar a diversidade. A amabilidade tem a ver com sociabilidade e a empatia. E aí, dessas habilidades, quais você acredita que tem? Escreva no seu caderno: eu acredito que eu sou amável, empático, respeitoso. Nessa perspectiva, você vai construindo uma concepção sobre si mesmo, que é um dos pilares da inteligência emocional, o autoconhecimento. Por isso que eu pedi que você fizesse aquele teste na aula anterior. Então, o primeiro pilar da inteligência emocional, o primeiro fator da inteligência emocional é o autoconhecimento, a autoconsciência. Envolve, então, o conhecimento que nós temos sobre nós mesmos, a avaliação que a gente faz sobre o nosso próprio comportamento, as emoções que a gente sente em determinadas situações. Nessa perspectiva, a gente aprende sobre a gente mesmo. Diante de algumas demandas, eu tendo a me comportar de tal forma. Esse conhecimento é muito importante. Eu até entendo como um dos mais importantes da inteligência emocional. É muito poderoso você conhecer a si mesmo e entender os seus próprios comportamentos, as suas emoções, a sua personalidade. Nessa perspectiva, a gente vai melhorando, aumentando a confiança que a gente tem na gente próprio, a autoconfiança. E vai nos ajudar a conhecer os nossos potenciais, os nossos pontos fortes e também os nossos limites, os nossos pontos fracos. Aliás, essa é uma pergunta clássica em RH quando nós fazemos seleção de pessoas. Escreva seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Você é capaz de fazer isso? O segundo pilar, o segundo fator, envolve o controle emocional. Eu particularmente não gosto muito desse termo, controle emocional. Eu prefiro usar o termo gerenciamento emocional ou autogerenciamento.
nessa perspectiva de aprender a lidar com as emoções. As emoções vão acontecer. Diante das demandas, dos estímulos do ambiente, você vai sentir alguma coisa. A questão é como você lida com aquilo que você sente, como você se comporta com as suas emoções. Nessa perspectiva, a gente vai aprendendo a gerenciar, então, os sentimentos e as emoções. Lá na quarta aula, nós vamos falar especificamente sobre isso e diferenciar as emoções dos sentimentos. Mas aqui envolve, então, o nosso gerenciamento das emoções. Essa ideia de controlar, de gerenciar, de compreender o que a gente está sentindo, sentir o que a gente está sentindo e expressar essa emoção de acordo com a situação. E é extremamente difícil fazer isso, mas é possível aprender. O terceiro pilar é a automotivação, e aqui envolve o otimismo, a persistência, aprender a lidar com os fracassos, com as frustrações e seguir rumo ao seu objetivo, à sua meta. Nessa perspectiva, a gente coloca as nossas emoções, inclusive as emoções difíceis de lidar, como a raiva, a ansiedade, o medo, a favor das nossas metas. Um ponto importante aqui para a automotivação envolve o planejamento. Você planejar o seu caminho, planejar a sua rotina, a sua semana, o seu dia. E esse planejamento pode ser escrito nessa perspectiva mesmo de entender o que eu quero para a minha vida, qual caminho eu tenho que seguir para chegar nesse ponto. É claro que os problemas vão existir, fazem parte da nossa vida ter problema, mas nessa perspectiva a gente entende que esses problemas são resolvíveis, são contornáveis. A gente pode aprender a lidar com essas dificuldades que vão aparecer ao longo da vida. A empatia envolve reconhecer as emoções do outro. E esse reconhecimento parte do princípio da gente se colocar no lugar do outro. Diante daquela demanda, daquela situação, de acordo com a história de vida do outro, o que ele está sentindo. É importante também validar esse sentimento. Então, se algum amigo te procura, por exemplo, para falar de um problema, é importante validar o que ele está sentindo, se colocar no lugar dele e tentar buscar alternativas em relação àquele problema. Nessa perspectiva, a gente vai entender que o diálogo, a calma, a paciência são importantes para a empatia aparecer. E o último pilar da inteligência emocional se refere às habilidades sociais, o relacionamento social, o quanto a gente consegue lidar com as emoções em grupo, as emoções dos outros. Nessa perspectiva, a gente vai entender exatamente aquilo que é super colocado no ambiente organizacional, que é o trabalho em equipe. A ideia é de trabalhar junto em prol de um objetivo único. Em outras aulas, nós vamos falar sobre cada um desses fatores, de forma separada. Aqui eu trouxe para a gente compreender de maneira geral o que é a inteligência emocional. Então vai envolver os fatores autoconhecimento, autogerenciamento, automotivação, empatia e habilidade social. E nós podemos dividir esses 5 fatores em 2 grandes fatores. Os fatores intrapessoais, que são os 3 primeiros, autoconsciência, autogerenciamento e automotivação, são fatores intrapessoais, e os fatores interpessoais, a empatia e as habilidades sociais, que envolvem então o contato com o outro. Então essa categoria intrapessoal envolve estes fatores que têm a ver consigo mesmo. Eu conhecendo e compreendendo as minhas emoções para lidar com os meus desafios.
enquanto o fator interpessoal tem a ver então com o outro, como eu lido com as emoções do outro. Nessa perspectiva, a gente pode se tornar competente em relação ao aspecto pessoal, em relação ao aspecto social. Então, competência social tem a ver com esses 3 primeiros fatores: autoconsciência, autogerenciamento e automotivação. E a competência social tem a ver então com a empatia e as habilidades sociais. Aqui fica então um resumo do que nós falamos hoje. A inteligência emocional envolve a nossa capacidade em lidar com as nossas emoções e as emoções do outro. E de maneira geral, envolve 5 grandes fatores: autoconsciência, automotivação, autogerenciamento, empatia e habilidades sociais. Bom, eu encerro a nossa aula de hoje com essa frase do Daniel Goleman, que diz: quando eu digo controlar emoções, me refiro às emoções realmente estressantes e incapacitantes. Sentir as emoções é o que torna a nossa vida rica. Bom, antes de encerrar a nossa aula, vale o desafio da aula passada, em que eu solicitei que vocês fizessem esse pensamento e código. Então aqui vai o resultado do pensamento e eu vou ler aqui para a gente também, encerrando a nossa aula de hoje. Com a atitude mental de crescimento, é possível vencer desafios e conquistar objetivos pessoais e profissionais. Então, com essa atitude mental de crescimento, a gente pode vencer os nossos desafios. Eu espero que essa aula tenha feito sentido para você e a gente se vê.